Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa nona aula teórica DICE e hoje vamos falar sobre bases de dados. Vou passar aqui para o PowerPoint. Portanto, vamos fazer uma introdução aos sistemas da base de dados, falar sobre o modelo relacional, falar sobre uma linguagem para fazer perguntas a uma base de dados, o SQL, e introduzir o que nós vamos usar aqui, que é o SQLite e o SQLite integrado no Python. E depois vamos apenas exemplificar com um exemplo ou dois para ver como é que funciona. Bom, bases de dados. O que são bases de dados? São conjuntos de dados estruturados. Fazem lembrar um pouco vetores de dicionários que nós tivemos a ver na aula passada. E é o que é mais usado para guardar dados. Permite usar os dados em diferentes programas, usando diferentes linguagens, desde que contactem todos, saibam como contactar com a base de dados. Inclui suporte ao armazenamento, ou seja, a dado está guardado em algum lado, em ficheiros, em discos, e operações para criar, inserir, consultar, alterar, apagar, enfim, manipulação dos dados. Os sistemas de gestão de bases de dados são os SGBD, Database Management System, DBMS, que combinam software e dados. A base de dados física tem os ficheiros com os dados, tem um motor de base de dados, que é o software que suporta a consulta e modificação de dados, alterações, o tal SQL que nós vamos ver. E existe um determinado esquema de base de dados, que é a lógica como estão organizados os dados, que é o Database Schema. Portanto, estamos aqui a ver a ilustrar aqui um utilizador ou programador e este tal motor da base de dados que respeita um determinado esquema de base de dados vai ter acesso aos ficheiros de suporte da base de dados. Modelo relacional é usado para descrever a base de dados e as suas relações. A ideia é que temos um registro objeto-entidade, que tem conjuntos de atributos. É análogo àquilo que nós tínhamos dado nos dicionários. Se lembram, os dicionários que foi dado na aula passada, tínhamos entre aquelas chavetas, era um dicionário e dentro do dicionário tínhamos pares entre campos e valores. Aqui também temos a noção de um registro que tem campos e os campos, claro, que vão ter determinados valores. Um campo ou atributo é um campo de registro na base de dados. Uma tabela há de ser um conjunto de registros. Isto aqui será análogo então aos vetores de dicionários. Portanto, se um dicionário for um registro, um vetor de dicionários será uma tabela. Uma base de dados relacional que é, no fundo, é um conjunto de tabelas, mas elas estão relacionadas entre si. Portanto, existe maneira de relacionar os vários campos entre as várias tabelas. Já vamos depois ver como é que isso se faz. Mas nada como ver um exemplo. Temos aqui um exemplo de uma tabela de alunos. Tabela de alunos de uma base de dados universitária. Tem muitos poucos alunos, que é para a gente ver, e é muito simplificada. Tem pouca informação sobre cada um. Vamos imaginar que apenas tem o número do aluno, que está na primeira coluna, que está aqui, tem o nome do aluno, tem o sexo, masculino, feminino, e tem a idade do aluno. Okay? Uma das primeiras perguntas é como é que eu vou identificar um registro? Okay? A tabela tem 4 campos. Esta tabela tem 4 campos. Tem o número, o nome, o sexo e a idade. A chave primária é um campo, ou uma combinação de campos, pode não ser só um, que identifica inequivocamente esse registro. Isto quer dizer, se eu souber o valor desse campo, ou desse conjunto de campos, então não tenho dúvidas a que linha é que me estou a referir, a que registro é que me estou a referir. Neste caso particular, usamos o número como chave primária, ou seja, não vai haver dois números, dois alunos com o mesmo número na nossa tabela. Eventualmente até poderiam haver dois com o mesmo nome, mas não dois com o mesmo número, isso não seria possível. Outra tabela, neste caso, tabela de cadeiras.
Temos aqui o código, o nome e o setor. Código, nome e setor. A chave primária, neste caso, é o código. Portanto, temos aqui cada cadeira a ter um código. Pode haver até, eventualmente, duas cadeiras com o mesmo nome, mas com o mesmo código. O código até identifica a versão da cadeira. E agora, como se relacionam os alunos com as cadeiras? Vamos definir uma tabela que se chama notas. E temos aqui um exemplo das notas, em que as notas têm... A tabela tem duas chaves externas, que é o aluno, a identificação do aluno, que liga com os alunos, e a identificação da cadeira, que liga com a tabela das cadeiras. Se recordam, os alunos tinham um número que identificava na tabela. E as cadeiras também tinham um número, que era o código da cadeira. Portanto, agora, quando nós queremos fazer uma tabela de notas que relaciona estas duas outras tabelas anteriores, então temos que identificar o aluno e a cadeira, para saber que nota é que ele teve àquela cadeira. Okay? Portanto, está aqui a tabela em que temos a identificação do aluno, isto é o número do aluno, e aqui é o número da cadeira. A própria tabela já tem uma outra chave primária, e a outra chave primária é um número de registro. Quando se lança uma nota, temos que ter um número diferente de registro. E este número identifica exatamente a nota. O lançamento da nota daquele aluno naquela cadeira num determinado ano. Portanto, não vai haver dois lançamentos com o mesmo número de registro. Sempre que se define uma chave primária, evita-se que haja dois registros exatamente com o mesmo valor da chave primária. Vamos então passar para o SQL, é Structured Query Language. É uma linguagem, uma linguagem para manipular dados e efetuar perguntas sobre os dados que estão na tal base de dados. É interpretada pelo motor de pesquisa, é independente das linguagens de programação e é utilizável iterativamente pelo utilizador. Isto permite fazer o quê? Permite nós criarmos as nossas tabelas, dizermos quais é que são os campos, que tipo de campos é que temos, se é uma string, se são inteiros, são reais, etc. Isso será o esquema da tabela. Permite pôr lá valores, permite inserir, alterar e remover os registros da tabela, portanto é adicionar as tais linhas às tabelas, ou apagar linhas, ou alterar as linhas. E permite depois fazer perguntas. Uma vez lá estando a base de dados toda preenchida, nós podemos querer saber qual foi a nota do não sei quanto. Esse tipo de interrogações. Tudo isto é feito por uma linguagem que se chama SQL. E é o que nós vamos aprender são um básico mais básico deste tipo de linguagem. Como é que se cria então uma tabela? Para ter dados é preciso haver tabelas, e para ter tabelas é preciso criar as tabelas ao princípio. E para criar tabelas é preciso definir que tipo de campos é que estamos à espera depois que os registros tenham nesta tabela. Então, existe uma instrução que se chama create table, portanto ela tem mesmo que se chamar create table, isto é o nome da instrução do SQL. Depois há de haver um nome da tabela, isto somos nós que decidimos qual é que é o nome que queremos chamar à tabela, pode ser os alunos, ou as notas, qualquer coisa. E depois tem que ter entre parênteses vários campos separados por vírgulas. Para cada um dos campos temos que dizer qual é o nome do campo e o tipo do campo. Já vamos ver exemplos. E por fim, acaba sempre em ponto e vírgula. Portanto, qualquer comando SQL não podemos esquecer de que termina em ponto e vírgula. Tipicamente os tipos utilizados são numéricos, texto ou booleanos. A tabela é criada sempre sem registros. Quando criamos apenas estamos a dizer que tipo de tabela é que nós vamos depois usar mais tarde e vamos preencher com dados. Mas isto é apenas permitir que a tabela esteja feita primeiro. Sem nada. Então, neste nosso caso, como é que nós faríamos? Se nós quiséssemos uma tabela para depois preencher estes registros, portanto aqui não estamos a preencher os registros, estamos só a dizer que a tabela tem um nome que é cadeiras, neste caso chamamos cadeiras, depois tem aqui um código, chama-se código, reparem que está aqui código, e este código será um inteiro. Porquê? Porque definimos que era um inteiro, podia ser outra coisa qualquer. Depois terá o nome da tal, que corresponde ao nome das cadeiras, que é um texto,
E depois ainda há aqui uma outra que é um setor. E aqui estamos a dizer que é um texto, mas só com 3 letras. Está aqui um 3. Var, chave, número de caracteres. Em SQL é independente, é indiferente escrever as palavras-chave em maiúsculas ou minúsculas. Okay? No entanto, normalmente costumamos escrever em maiúsculas. Portanto, as palavras-chave são estas coisas que o SQL entende. Create table, integer, text, varchar. Tudo isto estamos a escrever em maiúsculas. Este aqui, cadeiras, código, nome, setor, são coisas nossas. São coisas que têm a ver com a nossa tabela em particular. Quanto aos nomes dos campos e tabelas, depende do sistema. Portanto, a cautela é melhor escrever esses nomes de forma consistente. Okay? Portanto, isto quer dizer o quê? Normalmente não se liga a se está em maiúsculo ou se está em minúsculo, mas o melhor é se escolhermos em minúsculas, escrevemos sempre em minúsculas. Se escrevemos em maiúsculas, escrevemos sempre em maiúsculo. Okay? Portanto, não vamos escrever aqui uma coisa e depois, quando estivermos a fazer perguntas, escrever de uma letra diferente, ou maiúsculas ou minúsculas. Portanto, vamos manter a coerência quando escrevemos os nomes. Quais são os tipos numéricos mais usados? São o inteiro, que é integer, é preciso usar isto. O real, que é real, com precisão simples, ou o double, que é com precisão dupla. Para strings existe o char, uma string com exatamente n caracteres, o varchar string com n caracteres no máximo, pode ter menos, e ainda há o text, que é uma string normal. O que nós vamos usar o SQLite, e as strings são todas tratadas como text, que é bom porque não temos que nos preocupar com o tamanho do texto. Portanto, isto é uma base de dados simples. Claro que bases de dados mais complexas poderão tirar partido de ocupar menos espaço por sabermos que o texto é mais pequeno. Na criação das tabelas deve ser especificada uma chave primária. E a chave primária corresponde ao campo que identifica univocamente cada registro, tal como dissemos no início. Portanto, aqui o que é que nós vamos fazer? Na nossa tabela de cadeiras, não vamos só dizer que há o código, o nome e o setor, mas vamos também dizer a chave primária. E isso diz-se a seguir. Portanto, nós primeiro dizemos quais são os campos, todos separados por vírgulas, e no último dizemos primary key. Reparem que isto também é uma palavra-chave, que o SQL entende o que é que quer dizer primary key, e pusemos em maiúsculas para não haver confusões. E agora escolhemos um dos campos. Podíamos ter escolhido 2 ou até os 3. E então escolhemos um dos campos. Se não disséssemos nada, o que é que acontecia? Ele assumia que eram todos, mas vamos escolher um. E aqui estamos a dizer que não há duas cadeiras com o mesmo código, porque estamos a dizer que a chave primária é o código. Se puséssemos aqui nome, dizíamos que não havia duas cadeiras com o mesmo nome. Era isso que estávamos a dizer. Mas nós queremos é que seja o código a chave primária. Portanto, repetições, registros com a mesma chave primária, não são permitidos. Ou seja, sempre que se vai tentar pôr lá algo que tem a mesma chave primária, se já lá estava, então vai dar uma mensagem de erro. Portanto, neste exemplo não podem ser criadas duas cadeiras com o mesmo código, mas podem ter o mesmo nome, por exemplo, para cursos diferentes. Então, vamos ver aqui o nosso exemplo agora para a criação da tabela alunos, neste caso. Portanto, ainda agora era a tabela cadeiras, agora estamos a falar da tabela alunos. Portanto, é a mesma coisa, faz sempre create table, depois põe-se o nome da tabela, vamos chamar alunos, depois os vários campos separados por vírgulas e, por fim, a chave primária. Portanto, neste caso, os nossos campos. E atenção que aqui é importante a ordem dos campos. Atenção que nós queremos ver uma tabela com uma determinada ordem nas colunas e depois, quando inserirmos dados na tabela, temos que respeitar essa ordem. E por isso, aqui vamos começar pelo número, que é o inteiro. Depois temos o nome, que é um texto. Aqui não estamos a dizer também qual é o tamanho. Depois temos o sexo, que é um caractere só de uma letra, ou M ou F. E depois temos a idade, que é um inteiro. Depois dizemos que a chave primária é o número. Porquê? Porque não pode haver dois alunos com o mesmo número.
Bom, e ainda vamos fazer mais uma, que é a tabela das notas. Portanto, normalmente nós fazemos sempre primeiro a definição das tabelas e só depois é que preenchemos as tabelas. Por enquanto estamos a exemplificar como é que se criam as tabelas, não é como se preenchem as tabelas. Então agora criar a tabela das notas. Portanto, é outra vez, create table, chama-se notas, porque é o nome da tabela. Depois esta primeira coluna chama-se registro, é o primeiro dos campos, que é um inteiro. Depois é o aluno ID, é um inteiro. Depois é a cadeira ID, que é um inteiro. E depois temos uma nota, que é um texto. É um texto porque há aqui um D ou aqui umas letras, portanto não pode ser um número. E depois temos o ano, que é um inteiro. E por fim dizemos que a primary key é um registro. O registro quer dizer que não pode haver duas entradas aqui nesta tabela com o mesmo número de registro. Reparem que temos sempre que acabar com o ponto e vírgula. Este parênteses a fechar, fecha este parênteses. Este aqui tem a ver com o registro. Quando nós mudamos de linha aqui, isto é apenas o prompt da nossa base de dados. Vamos ver que temos um SQLite, temos um prompt quando mudamos de linha ele continua a fazer o prompt para aqui. Mas isto é só uma instrução. Só quando se põe o ponto e vírgula é que ele percebe que acabou a instrução. Bom, criámos uma tabela, mas também podemos apagá-la. Não é? Portanto, se acabarmos de criar, também podemos apagá-la. Se por algum motivo nós não queremos a tabela, imaginemos que criamos uma tabela que é errada, que não interessa para nada. Só para exemplificar como é que se apaga a tabela. Então, existe um comando que é o drop table e apaga-se e põe-se à frente o nome da tabela. Portanto, se ela se chamava errada, agora tem que ser drop table errada e o ponto e vírgula, como sempre, tem que estar aqui. Okay? Portanto, atenção, quando se faz isto é muito forte. Isto apaga os dados todos que lá tiverem. Se nós, por acaso, tivéssemos escrito dados nesta tabela, aqui não tínhamos, mas se tivéssemos escrito, tudo isto ia ser eliminado com esta instrução. Bom, então já sabemos criar tabelas, já sabemos apagar tabelas e agora temos que criar o conteúdo das tabelas, o que é que se lá põe dentro de uma tabela. Portanto, é o comando insert. Okay? Chama-se insert into. Um registro é inserido numa tabela com uma instrução que se chama insert into. Depois tem que identificar qual é a tabela e depois vem os valores. E os valores, existe uma palavra-chave que é values e à frente dessa palavra-chave, entre parênteses curvos, vêm os vários valores para os vários campos. Portanto, isto é bom que tenha o número de campos exato da tabela. Os valores do campo no registro são indicados pela mesma ordem, daí que é importante nós sabermos qual é a ordem dos campos das nossas tabelas, da definição original dos campos do Create Table. Portanto, relembrem que nós tínhamos, no caso da tabela das cadeiras, nós tínhamos apenas 3 campos. O primeiro era o código, depois era o nome e depois era o setor. E agora, se nós queremos introduzir qualquer coisa, qualquer dados lá, por exemplo, a primeira linha que está aqui, o primeiro registro, então temos que fazer insert into, isto é uma tal palavra-chave, está em maiúsculas, depois vem aonde é que vamos inserir, que é, neste caso é nas cadeiras, na tabela chamada cadeiras, e depois diz-se values, temos sempre que escrever outra palavra-chave values, e entre parênteses os valores que vamos lá meter dentro dos campos. Temos aqui um pormenor que é este primeiro, se vocês se lembram na inserção na criação da tabela, dissemos que era um inteiro e estes aqui eram texto. Okay? Portanto, este era um text e este era tem pelo menos no máximo 3 letras, é um varchar 3. O que é que nós estamos a fazer aqui? Agora temos que introduzir os dados de acordo com o que está à espera em cada um dos campos. Neste caso, isto é um número. Reparem que não tem aqui nem pelicas nem aspas. Aqui no SQL é as aspas que indicam que é uma string. Nestes dois têm as tais aspas. Portanto, isto é uma string que vai entrar aqui para o nome. Este é outra string que vai entrar aqui para o setor. E este é um número que vai entrar para o código. Porquê é que é cada um deles? Porque estão por ordem. Nós, quando definimos, criámos a tabela cadeiras, dissemos que o primeiro era o código, depois era o nome, depois era o setor. Agora não estamos a dizer o que é cada uma das coisas, apenas estamos a pô-los por ordem. E é o valor do código, o valor do nome e o valor do setor.
Com o cuidado de quando são strings tem que estar com aspas. Quando são números não tem que estar com aspas. Se puséssemos aspas dava aqui um erro. Bom, então assim aprendemos então como introduzir dados. Claro que neste exemplo apenas introduzimos o primeiro registro, depois tínhamos que fazer outro comando para introduzir o segundo, outro para o terceiro, outro para o quarto, outro para o quinto. Portanto, tínhamos que ter muitos insert, into para ir preenchendo as tabelas. Uma vez preenchidas, nós podemos fazer consultas dos dados, não é? Portanto, a ideia de uma base de dados é mais tarde ou mais cedo eu perguntar o que é que lá tem, não é? E nós podemos selecionar, as consultas são feitas com um comando que se chama select, e aí seleciona-se um ou mais registros, numa ou mais tabelas, com a tal instrução select. E aqui está a sintaxe desta instrução select, tem 4 coisas, que é o select, e agora vamos dizer o que é que queremos selecionar, quais são os campos que queremos ver, da onde, portanto, quais são as tabelas onde estão os campos que queremos ver, e agora podemos definir condições e podemos definir uma ordenação. Já vamos ver como é que isto é. Portanto, os registros que vão ser mostrados são filtrados pela condição where, ou seja, não vai mostrar todos, vão só mostrar aqueles que obedecem à condição que for aqui específica. Claro que nós podemos omitir o where e ele mostra todos. E podemos apresentar numa determinada ordem. E onde é que se define a ordem? Define-se a ordem aqui à frente deste order by. Exemplos para uma só tabela. Podemos fazer um select. Aqui, se pusermos asterisco, dizemos que é todos os campos. Portanto, reparem, vamos andar para trás. Quando tem select, aqui à frente estamos à espera que diga quais são os campos. Se eu puser um asterisco, são todos. Mas eu tenho que pôr lá qualquer coisa. E agora, da onde? Dos alunos. Portanto, reparem, outra vez aqui atrás, estamos a fazer um select, qualquer coisa, from qualquer coisa. E estamos a esquecer tanto o where como o order by. Portanto, não é necessário que esteja lá nem o where, nem o order by. Então, o que é que estamos a pedir aqui? Estamos a dizer, mostra todos os registros da tabela alunos. Portanto, a tabela é esta que está aqui identificada. E aqui, mostra o nome da tabela alunos em que o sexo é F. Está lá escrito F. Okay? E aqui mostra o número e o nome dos alunos ordenados pelo nome. Aqui não tem o where, mas tem uma coisa que é a ordenação. Portanto, a ordenação significa que vai ser ordenado alfabeticamente por este campo que se chama nome. Portanto, aparecem primeiro os A's, depois os B's, depois os C's, etc. Bom, ainda existe uma outra opção, portanto, já vimos como é que se cria uma tabela, como é que se apaga uma tabela e como é que se insere registros na tabela. Mas ainda poderemos fazer outra coisa, que é modificar. Como é que se modificam coisas que já lá estão? Okay? Uma hipótese era apagar e voltar a pôr. Mas podemos modificar diretamente coisas que já lá estão. Registros, valores de campos de uma tabela para registros selecionados. Então existe uma instrução que se chama update, e update uma determinada tabela, e podemos dizer que o campo fica igual a um determinado valor, set, quer dizer, vamos pôr este campo que está aqui com este valor, sempre que a condição é verificada. Portanto, vamos a todos os registros em que a condição é verificada e vamos lá pôr este campo com um determinado valor. Portanto, temos aqui um exemplo, temos aqui a nossa tabela das notas. E o que é que estamos a dizer aqui? Estamos a dizer, vamos fazer o update desta tabela das notas e vamos colocar a nota com um X quando o aluno for o 51083. Portanto, vamos à procura do 51083, são estes dois primeiros, por acaso, não há mais nenhum. E o que é que vai fazer? Vai pôr um X na nota. Portanto, o que vai fazer? Vai pôr aqui X, X. Portanto, o valor que lá estava anteriormente perde-se. E o que ele vai fazer vai substituir pelo valor que nós dissemos aqui. Não fez a todos porque só estes dois é que satisfaziam esta condição que estava no where. E a condição de estar no where é o aluno ID ser igual a 51083. Bom, e ainda falta o apagar
o apagar não a tabela toda, que nós já vimos como é que se apagava uma tabela toda, mas apagar só alguns registros. Pode ser todos ou alguns. Portanto, a instrução chama-se delete e a sintaxe é delete from tabela, portanto temos que identificar de onde qual é a tabela onde se eliminam os tais registros e quando a condição for satisfeita. Portanto, todos os registros que satisfazem esta condição serão apagados. Por exemplo, temos a tal outra vez a tabela das notas e vamos apagar das notas, portanto, delete from notas. E agora a condição é que o aluno seja o 68059. Onde é que ele está? Está aqui, 68059. E este também, não há mais 68059. Então o resultado é apagar, desaparecem aqueles, ok? Portanto, a tabela fica mais pequena, fica com menos 2 registros. Apagar todos os registros numa tabela não elimina. Vocês lembram-se quando nós criámos uma tabela, ela aparece, a tabela sem registros nenhuns, apenas tem lá os campos. E por isso é como se não tivessem registros nenhuns. Quando nós inserimos registros, começamos a pôr lá várias linhas. Quando apagamos, se apagarmos todas, continua exatamente como quando criámos a tabela. Se nós queremos mesmo apagar a tabela, não é o delete, é o drop. Drop é apagar tudo. É a tabela, a definição, não é só os registros, mas também a definição da tabela. Bom, SQLite. Nós vamos usar uma coisa que se chama SQLite. Okay? Portanto, existem muitas bases de dados. Vocês de certeza que já ouviram falar no Oracle e outras bases de dados mais complexas. Nós vamos falar numa muito simples que é gratuita, o código está aberto, é só ir lá chegar e ir buscar, fazer o download do SQLite aqui. Existem versões para todas as plataformas, Windows, Linux, Mac etc. E podemos usá-lo interativamente como interpretador de linhas de comando. Como nós usamos no Python, temos ali aquele interpretador do Python, ali do lado direito do Spider, escrevemos lá umas linhas, uns comandos e ele faz qualquer coisa. E aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que é um interpretador que interpreta, neste caso, a base de dados. Okay? O motor, o SQL e o motor da base de dados. Portanto, nós temos o utilizador, temos aqui o SQLite 3, nós vamos usar esta versão, SQLite 3.exe, e que existe, sei lá, no Windows, no Linux, etc. E tem lá um promptzinho com os comandos e ficamos à espera de comandos SQL. Tais como aqueles que vimos ainda agora, de create table, de inserir, etc., de apagar. E ele o que faz é automaticamente vai criar uma base de dados, vai criar as tabelas, vai criar os dados, portanto isto fica tudo numa base de dados que é gerida aqui pelo SQLite. Interpreta SQL e gera a base de dados. Para executar, descarregar o executável, fazer o download e aqui temos as versões do Windows, temos as versões do Mac, enfim. Depois a ideia é que basta ter este executável na pasta de trabalho. Okay? Portanto, no sítio onde nós estivermos, e nós vamos trabalhar isto em conjunto com o Python, portanto, quando nós tivermos os nossos ficheiros .py, aí podemos pôr o SQLite 3.exe lá e quando usarmos aquilo que nos permite comunicar com o SQLite 3, tem que estar lá este executável. Para utilizar em SQLite uma base de dados com o nome de uma determinada base de dados, portanto nós temos que dar-lhe um nome, que está na diretoria corrente, tal como o programa é SQLite, pode usar-se a linha de comandos do Windows ou o terminal do Mac e chamar lá o SQLite. Ou seja, aquela janela preta da linha de comandos, que nós ali se estivermos no Windows, ali no Start, se fizermos CMD, aparece lá uma janela preta para escolhermos. E essa janela preta, depois tem lá um prompt, temos que ir com o prompt ao sítio onde está o que se chama o SQLite 3.exe e para executar temos que fazer SQLite 3, agora já não escrevemos .exe, e depois à frente pomos um nome de uma base de dados, que nos apetecer. Okay? Portanto, isto aqui é para testar, podemos chamar-lhe base de dados, depois não esquecer do ponto e vírgula. E o que é que acontece? Reparem que o prompt do comando da linha do Windows era este prompt.
e passa a ter lá SQLite e este novo prompt. Portanto, isto é apenas para nos indicar, a partir de agora, isto é a linha de comandos do SQLite. Portanto, o que estamos à espera que aconteça aqui à frente é que se escrevam lá comandos SQL. E ele vai executar os comandos SQL de acordo. Ou então dizer que é erro porque não percebe o comando. Quando queremos sair da linha de comandos do SQLite, tem que se dizer para sair. Portanto, e para dizer para sair é fazer .quit. .quit volta outra vez à linha de comandos, mas esta linha de comandos é de comandos do Windows ou do terminal do Mac. Bom, além das instruções SQL, que nós já tivemos a ver assim muito por alto, e já vamos experimentar, existem alguns comandos particulares que são todos iniciados por este ponto. Ainda agora, o primeiro que nós vimos foi este, .quit. É um comando do SQLite. Mas há mais. .help. .help lista quais são os comandos que estão disponíveis, além do SQL. .read, nome do fecheiro, executa um script SQL. Ou seja, isto, em vez de nós estarmos aqui a escrever na linha de comando o SQL, nós podemos escrever tudo num fecheiro de texto, e depois dizer .read, nome de fecheiro. E ele, o que lá tiver escrito, ele vai executar o tal SQL. .schema. Lista os esquemas das tabelas. Isto é as definições das tabelas. Nós ainda agora tínhamos 3 tabelas, que era de alunos, notas e cadeiras ou disciplinas, e cada uma delas tinha quais é que eram os campos, que tipo de campos é que há, quais é que são a primary key, enfim, o que está escrito no Create Table, quando nós fizemos o Create Table. E o esquema mostra exatamente o que está escrito quando fizemos o Create Table de todas as tabelas que estão na base de dados. E o quit, foi o que nós vimos, é para sair no interpretador. O prompt, isto é para modificar o prompt. Okay? Isto é aquela coisa que estava lá escrita em SQLite, nós podemos pôr outra coisa qualquer. E podemos definir a primeira linha e a continuação. E o tables é mostrar as tabelas, mostrar os nomes das tabelas. Agora já não é o esquema das tabelas. E o separador é dizer como é que se vão separar os campos. Normalmente os separadores são se não fizermos nada, são uma barra vertical. Os vários valores dos vários campos estão separados por uma barra vertical. O import importa um fecheiro para a tabela, assumindo que os campos estão separados pelo separador definido. Portanto, é importar os dados, basicamente. Criação da base de dados. Vamos criar uma base de dados que se chama bdu.bd com a tabela alunos e introduzir 2 alunos com uma mudança prévia do prompt. Portanto, vamos abrir o SQLite. Portanto, temos que ter o cuidado de ir para o comando do Windows ou do Mac, fazer cd até chegar ao sítio onde está o tal SQLite.exe. E uma vez lá temos que fazer SQLite 3 e depois damos o nome que quisermos à base de dados. Neste caso é isto. Portanto, a base de dados está a ser criada, não tem lá nada. Quando entramos pela primeira vez não existem tabelas, não existe nada. Bom, a seguir aparece logo um novo prompt. Isto, reparem que deixou de estar lá estas 2 setinhas e passou a estar SQLite. E agora vamos mudar o prompt, porque não é necessário, mas porque nos apetece. Então vamos pôr prompt, uma coisa diferente, e vamos chamar-lhe BD. Vai passar, em vez de estar a SQLite, vai passar a estar BD. Pronto. E aqui é o da continuação. Relembrem que os comandos SQL são muito compridos, não cabem tudo na mesma linha. E então, à medida que vamos mudando de linha, ele aparece qualquer coisa num prompt diferente. E isto acontece no Python. No Python, quando nós escrevemos um comando muito comprido, também podemos mudar de linha e aparecem estes 3 pontinhos também no Python, se vocês repararem. Bom, então, é isto que nós estamos a dizer. E agora, está um novo prompt, e agora no novo prompt vamos fazer create table cadeiras, aqueles comandos que nós tínhamos visto. É a tabela de cadeiras que vai ter um primeiro campo que se chama código. E esse código é inteiro, depois tem um segundo campo que se chama text, que se chama nome e que é um texto. Depois vamos pôr aqui o setor que também é texto. Okay? No SQLite vamos chamar-lhe texto. E vamos dizer que o código é que é a chave primária. E acaba aqui com um ponto e vírgula, não esquecer. E agora o próximo já vem um novo comando
insert into cadeiras values. Estamos a pôr os primeiros valores, a primeira linha de valores, e agora vamos pôr a segunda linha de valores. Portanto, reparem que, mais uma vez, isto como é um número não tem aspas, isto como são textos tem aspas. E agora estamos a fazer um pequeno select, é uma consulta da base de dados, neste caso estamos à procura da cadeiras, da tabela cadeiras, é a única que nós temos, e dizer seleciona todos os campos das tabelas, e da tabela cadeiras, e não há aqui nenhum where, portanto, o que é que estamos a dizer? Vamos mostrar tudo o que lá tem a cadeiras. E ela tem isto, depois tem a dinâmica de corpos rígidos e tem isto. Reparem, o separador é esta tal barra vertical, que nós não dissemos nada e por isso, por omissão, é sempre aquela barra vertical. E aqui já não mostra as aspas. Estas aspas que aqui estão é para inserir, mas para o resultado já não vem com aspas. Mas na realidade isto é um texto. E aqui é o tal número do código. O número do código da cadeira. Continuando. Se nós fizermos este tal comando, este é o tal comando do SQLite, .tables, isso é só para mostrar quais são as tabelas que estão na base de dados. Neste caso só temos uma, que é cadeiras, aparece só isto. Se fizermos o schema, reparem na diferença, também é para mostrar quais são as tabelas, mas diz-me muito mais informação acerca das tabelas. Diz como é que elas foram criadas, qual é que foi o comando usado para criar a tal tabela. Então foi o create, portanto aqui com esta informação nós sabemos quais são os campos das tabelas, enquanto que aqui só sabemos o nome das tabelas que lá estão. E também sabemos qual é que é a primary key. Aqui podemos alterar o próprio separador. Reparem que estamos a dizer, o separador agora vai ser, então é ponto separator, vai ser espaço, dois pontos. Antes era só uma barra vertical e estava tudo pegado. Se reparem aqui, quando nós fazemos um select asterisco from cadeiras, está aqui uma barra vertical e está junto à esquerda e à direita. Agora estamos a dizer, o separador vai ter primeiro um espaço, depois vai ter dois pontos, depois vai ter dois pontos, mais nada. Então quando fizermos exatamente a mesma instrução, de select asterisco from cadeiras, vamos ter a mesma informação, mas agora com o separador tal qual como dissemos que era aqui. Portanto tem um espaço, depois dois pontos. Podia ser o que quiséssemos aqui. E aqui é a mesma coisa. Portanto, os separadores que separam entre os valores dos vários campos. E por fim o quit, vamos sair da base de dados. Bom, porque é que nós queremos bases de dados? Porque é simples obter e isto é uma das matérias que vocês não têm muita dificuldade em aprender, acho que é relativamente simples. É uma linguagem que permite lidar com os dados e é conhecida por toda a gente, pelos programadores, pela aplicação, pelas bibliotecas. Preservam a informação entre execuções e mesmo na ocorrência de falhas, portanto, isto de base de dados a sério, dá para definir muitas coisas e trabalhar em concorrência, muito com uma certa segurança, fiabilidade. O desempenho é importante, existe perguntas em SQL muito complicadas, mas que realmente se conseguem responder rapidamente, portanto a performance é muito importante nas bases de dados, nas implementações das bases de dados, e permite o acesso concorrente, portanto existem várias pessoas a aceder a uma base de dados e a base de dados não se preocupa com isso, realmente consegue satisfazer as várias pessoas. Claro que é preciso ter cuidado, portanto é preciso perceber se uma pessoa está a pagar e outra está a ler, é preciso haver regras para isso. Okay? Portanto, quando se está a fazer escrita, é preciso impedir que haja consultas e existem esquemas das bases de dados, do gestor da base de dados, para permitir fazer este tipo de coisas. Mas funcionam até, nomeadamente, para problemas monetários do multibanco, etc. O SQLite e o Python, nós vamos usar o SQLite no Python. Okay? Portanto, o Python tem integrado o SQLite 3, portanto já lá está, não precisamos fazer nada, a não ser fazer o import. Claro que para se usar qualquer coisa, que seja uma biblioteca, tem que se fazer o import. E por isso temos que importar uma coisa que se chama SQLite 3. E em vez de estarmos sempre a escrever SQLite 3, nós normalmente pomos as SQL. E, portanto, todos os comandos do SQLite 3
passarão a ser SQL ponto qualquer coisa. Para aceder a uma base de dados existente ou criar uma nova base de dados com um determinado nome, usa-se esta função. Nós vamos usar sempre esta função, é o tal SQLite3.connect, ou se fizermos aqui com SQL, então é SQL.connect. E depois tem um primeiro argumento que é o tal nome da base de dados e vamos usar aqui sempre isolation level none. Não vamos por agora pensar no que é que isto significa, depois mais tarde. Portanto, vamos aprender a usar sempre isto como isolation level none. Depois a função devolve um objeto que é uma conexão, chama-se SQLite3 connection, que pode ser usado depois para executar instruções na tal base de dados que acabámos de criar. Para executar uma operação de criação ou eliminação de tabelas ou registros, uma base de dados, a base de dados é representada pelo objeto BD, vamos assumir que já foi para este objeto, então usa-se um método que se chama execute. Execute nesse objeto de uma determinada instrução que vai dar um determinado resultado. Esta instrução tem que ser SQL. A função devolve um objeto, que é o tal res, que nos permite saber várias coisas, nomeadamente quantas linhas foram modificadas com a instrução res raw count. Vamos ver um exemplo. Vamos criação da base de dados BD, BD, com a tabela alunos, em que se insere aqueles dois alunos. Primeiro, não esquecer de fazer o import do SQLite 3. E agora vai se chamar SQL. Okay? Portanto, estamos a fazer as SQL. Agora, vamos usar isto, SQL, para conectar, criar uma determinada base de dados, porque esta ainda não existe. Se existisse, estivesse lá na diretoria corrente, então ele apenas abriria a base de dados. Portanto, neste caso, como é a primeira vez que estamos a fazer este comando, estamos a criar pela primeira vez esta base de dados. O tal isolation level é none, e agora a base de dados vai ser referida aqui. Lembram-se quando nós fazemos o open de ficheiros, também ficamos com uma variável que permite identificar o ficheiro. E depois podemos ler ou escrever, ou o que quer que seja, usando essa tal variável. Portanto, não é o nome da base de dados, o nome da base de dados é este, e se virem depois de sair deste interpretador, se virem, ele cria mesmo lá um ficheiro que se chama bdu.bd, okay, com esta instrução. Depois vamos fazer um comando, e agora o que se aconselha a fazer é, como estes comandos são assim um bocadinho pouco complicados, são compridos, os comandos SQL, então a ideia é fazer uma string com o SQL todo, com o comando, e depois pedir para executar esse comando. E é o tal BD execute do comando. Este comando é uma variável, e esta variável é a primeiro feita com o que nós quisermos. Neste caso estamos a criar uma tabela de cadeiras, isto é aqui apenas para mudar de linha, sem haver asneira, que isto podia estar aqui à frente, parênteses, etc. Mas para caber tudo aqui visível aqui neste texto. Então mudamos aqui de linha e depois dizemos código integer, nome text, setor text, muda-se de linha outra vez, primary key, código, fecha-se parênteses, ponto e vírgula. Okay? Isto é uma string como outra qualquer em Python. E com uma string, só que é uma string que tem código SQL. Portanto, isto é um código válido em SQL. Se nós escrevermos o com como uma string com um código válido em SQL, quando fizermos execute, é o mesmo que estarmos a dizer à base de dados para executar aquele código SQL. E ele vai executar. E executar quer dizer criar a tabela. Okay? E o res, o resultado, vem eventualmente ali para o res. Nós não vamos usar este res, porque não tem informação nenhuma útil. Agora vamos fazer o insert into. Vamos lá pôr valores, vamos lá pôr um registro. Isto é o primeiro dos registros, é a primeira cadeira. A primeira cadeira que tem o código 10.432, tem este nome e tem aqui a outra informação que faltava. E este é o novo comando. Portanto, isto é o novo comando SQL, entre plicas. Reparem aqui também mais num pormenor, que é aqui, cá fora, nós pomos plicas. Mas lá dentro temos que pôr as aspas. E não é por acaso que estão plicas cá fora e lá dentro as aspas. Não podíamos pôr cá fora as aspas também. Porquê?
apesar de no Python plicas e aspas ser indiferente, se nós puséssemos aqui aspas e depois aqui aspas, acabava a string aqui, porque esta fechava aquela. E depois vinha uma coisa que ele não sabia o que era, dinâmica de corpos rígidos. Então, para ele não se baralhar, ele aplica, começa aqui e só fecha aqui. O que lá tiver é texto, o que lá tiver dentro. E é isso que nós queremos. Nós queremos que tenha um texto, que tenha lá umas aspas, porque no SQL nós precisamos de lá das aspas. Porque isto são strings e, portanto, precisamos das aspas. Portanto, é preciso ter cuidado aqui. Normalmente o que se faz é, quando queremos criar um comando SQL, está sempre entre plicas. E lá dentro os comandos SQL às vezes têm aspas. Outras vezes não têm, aqui não tinha. Mas pronto. Agora temos o comando SQL, vamos executar. E vamos executar o outro comando SQL. Portanto, primeiro pusemos um registro, que era a cadeira dinâmica de corpos, depois pusemos outro que tem a ver com a informática para as ciências e engenharia. E, por fim, agora vamos contar o registro. Este aqui, o res, se lembram, estava lá escrito em cima. Se fizermos o raw count do res, diz quantas coisas é que foram alteradas aqui na tabela, que neste caso cadeiras. E na realidade foi uma, apenas a última apenas alterou uma. Aquele também alterou uma, mas o último apenas alterou uma. Bom, para acesso a registros pode-se usar a instrução SQL, select é o normal, não é? Como nós vimos que o SQL tem lá um select que é para ir buscar os valores. E neste caso, este select vai dar um tipo que se chama SQLite 3 cursor com os registros. Portanto, ele vai buscar os registros todos e depois nós podemos ir buscar dos registros, podemos ir passá-los para o Python ou com o fetch all, que tem uma lista de todos os tuplos lidos, ou então o fetch one, que vai só buscar um. Isto faz lembrar um pouco quando nós, nos ficheiros, nós podemos fazer um read lines, em que lê todas as linhas e fica um vetor com as linhas, ou então um read line, em que lê só uma linha. Aqui é o fetch all ou fetch one. E o que é que ele devolve? Devolve os tuplos, que são os resultados. Podem ser usados, isto pode ser fetch one, fetch one, fetch one, pode ser feito sequencialmente até aceder a todos. Tal como no ficheiro podíamos ler readline, readline, readline para ler todas as linhas uma a uma. Mas vamos ver um exemplo. Portanto, aqui nós estamos a fazer o select de toda a informação que nós temos nas cadeiras. Portanto, estamos a fazer o select, asterisco, from cadeiras e vamos executá-lo. E está aqui no res. Bom, e agora do res. O res podemos fazer o fetch all. E o fetch all vai pôr o resultado nesta variável que aqui está. E se eu pedir a informação, o que é que lá tem a variável? Então, ele vai mostrar que é uma lista, está aqui uma lista, em que cada elemento é um tuplo com a informação da linha, da tabela. Portanto, é um tuplo, está aqui com parênteses curvos, e depois tem o primeiro campo, o segundo campo e o terceiro campo, os valores. Portanto, tem o número, tem o nome, tem o tal setor. E aqui também, número, nome e o tal setor. Portanto, reparem que fizemos fetch all. Se é all, é todos. E todos é uma lista com eles todos. Qual é o tipo dos records? É uma lista. E se nós voltássemos a fazer a mesma coisa, mas agora fizéssemos o fetch one. Okay? A instrução é exatamente a mesma. E agora vamos buscar só um. Vamos só buscar o primeiro. Portanto, quando fizermos fetch one, ele vai buscar só o primeiro. Portanto, já não é uma lista. Reparem que é um tuplo. E é apenas o primeiro. E se quisermos outra vez agora o segundo? Bem, agora o segundo vamos buscar outra vez com fetch one. Portanto, ele vai andando para a frente a ir buscar cada um deles. Okay? Portanto, é a tal diferença entre ir buscar todos e meter numa lista ou então ir buscar um a um. E se tentarmos ir buscar mais um, não há. Que acabou. Bom, o que é que nós podemos fazer? Quando nós temos um objeto que é res, que foi o resultado de um select, nós podemos obter os nomes dos campos com uma instrução que é res description. Vamos ver aqui um exemplo. Se nós tivermos res description
e depois temos um número e 0. Portanto, se nós fazemos select disto, todos outra vez, lembrem-se que é uma lista com as várias coisas. Se nós quisermos res, description e número 0, veio o código. O 0 é o primeiro de todos. Portanto, a primeira coluna é a coluna do código. Se nós quisermos a outra coluna, é a coluna do nome. E se quisermos a outra coluna, portanto, isto é índice 0, índice 1, índice 2, é a coluna do setor. Se quisermos mais um, já não dá porque ele só tem 3. Esta de índice 3 já não existe. Bom, então vamos exemplificar com a solução de um problema. Vamos ver então um problema muito simples em que foram registados num fecheiro, e um fecheiro pode ser obtido aqui neste site que aqui está, que é um fecheiro real, todas as obras do concelho de Cascais que foram concessionadas pelas juntas de freguesia no ano 2016. Nós pretendemos, o que é que pretendemos com este problema? É determinar quantas obras foram concessionadas nas várias freguesias. Portanto, há aqui 1, 2, 3, 4 freguesias. Cascais, Carcavelos, Alcavidez e São Domingos de Rana, e com base nessa informação desenhar um histograma com o número de obras discriminadas por freguesia. Portanto, quer dizer aqui que em Cascais foram 250, em Carcavelos foram 50, em Alcavidez, enfim, são a informação que nós queremos. E aqui há um problema alternativo que é, em vez de haver uma coluna para cada freguesia, ainda há um pequeno pormenor, que é dividir isto em obras que demoraram menos de 2 dias, que são as curtas, as que demoraram entre 3 e 10 dias, que são as de média duração, e as que demoraram mais de 10 dias, que são as de longa duração. Okay? Portanto, aqui vamos ter quantas é que foram curtas e dentro das curtas dividimos por freguesias. Portanto, curtas foram 140 na freguesia de Cascais e Estoril, foram 20 na freguesia de Carcavelos e Parede, foram 20 e qualquer coisa em Alcavidez e foram 40 e qualquer coisa em São Domingos de Rana. Portanto, isto é para as curtas, mas temos outro para as médias, temos outro para as longas. Portanto, de alguma maneira temos que dividir, perceber o tempo que demoraram estas tais obras e dividir por curtas, médias e longas. Portanto, isto é um segundo problema. Portanto, vamos concentrar-nos primeiro no primeiro problema. Portanto, o fecheiro de texto que temos com o nome obras.cascais.csv, um CSV, contém informação sobre as várias obras em várias linhas. Portanto, temos um fecheiro com esta informação. Cada uma referente a uma obra e os campos estão separados por vírgulas. Okay? Portanto, o que ele tem é isto, exatamente isto. Que é o promotor, tem muita informação que não nos vai interessar. Tem o promotor, tem o nome da freguesia, tem a data prevista do início, a data prevista do fim, o número do processo, o estado e a data de atualização. Okay? Tem aqui muita informação. Tem uma por linha, portanto tem uma primeira linha com cabeçalhos e depois tem as várias, para as várias obras tem uma linha. Especificamente, pretende-se criar uma base de dados com uma tabela, inserir os dados das obras, questionar a base de dados usando o tal SQL e desenhar o histograma com os dados selecionados. Portanto, vamos então começar a caracterizar o tal problema. O problema chama-se obras concessionadas. Qual é que é a entrada? Tem uma string com o nome dos ficheiros de dados e uma string com o nome da base de dados que vamos criar. Saída, não há nenhuma. A base de dados com o nome base de dados é criada e desenhado um histograma com as obras discriminadas pela sua duração e freguesia. Generalizar, vamos assumir que as categorias estão fixas, portanto não vale a pena alterar, ser dinâmica e inventar novas categorias de duração das obras. Bom, então vamos começar.
quais são os nossos subproblemas que temos que identificar? Temos que criar a base de dados, temos que questionar a base de dados e temos que desenhar o histograma. Criar a base de dados. Qual é que é a entrada? A entrada é o nome dos ficheiros de dados. Eles estão lá naquele CSV onde tem os dados todos. E saída não existe. Portanto, aquilo que nós queremos é uma coisa destas. É criar uma base de dados com uma linha por obra que tem estes campos. Nós só queremos alguns desta informação toda, só queremos alguns campos. E os campos são qual é que é o processo, o número do processo, é o identificador, está aqui, já vem aqui diretamente no ficheiro de input. Vamos querer saber quem é que é o promotor. Vamos querer saber qual é que é a freguesia e vamos querer saber qual é que é a duração. Atenção, a duração não está aqui diretamente, mas temos que pensar qual é a duração. Qual é que é a duração? É a diferença entre o fim e o início. Okay? Portanto, aqui nós tínhamos, por exemplo, nesta primeira, que é 15, está aqui o número de processo, temos que data prevista do fim é dia 8/1 e o início é dia 4. Portanto, demorou 5 dias. Portanto, este menos este mais um. Dá aqui a duração em 5 dias. Portanto, temos de alguma maneira descascar isto e perceber quanto tempo é que dura entre o primeiro dia e o último. Depois a seguir, uma vez tendo uma base de dados com aqueles campos, temos que consultar a base de dados. Portanto, para isso temos que dizer qual é o nome da base de dados e tem que sair o quê? Um dicionário com as obras. Um dicionário de dicionários com a informação recolhida. Vamos usar isto para depois fazer o tal boneco. Então, agora temos alternativas, não é? Portanto, para o caso básico, apenas precisamos de saber quais é que são as freguesias. Alcabidez, quantas obras é que são. Cascais de Estoril, quantas obras é que são. Carcavelos de Parede, quantas obras é que são. E São Domingos de Rana, quantas obras é que são. Portanto, isto aqui são inteiros, que são o número de obras. E aqui é o identificador da freguesia. No outro problema alternativo, queremos saber mais coisas. Queremos dividir isto em médias, longas e curtas. Okay? Então, por cada freguesia, as freguesias são as mesmas, vamos ter que ter várias informações. Vamos ter informação de quantas é que são das curtas, quantas é que são das médias e quantas é que são das longas. Portanto, aqui estamos a usar um outro dicionário dentro deste dicionário que tem essa tal informação mais detalhada. Portanto, aqui na prática este XA mais o YA mais o ZA exatamente é na alcabidez. Portanto, há de ser a soma destas três, há de ser exatamente igual a esta que tiver aqui. Portanto, isto é para o segundo caso, na alternativa em que temos que desenhar um gráfico mais detalhado com aquelas várias barras a definir as curtas, as médias e as de longa duração. Bom, e agora é desenhar, não é? Portanto, desenhar o tal histograma, entra o tal dicionário com a informação e depois é só fazer o boneco do tal histograma. Portanto, no caso de termos isto, a informação que, no caso básico, a informação é as tais freguesias e depois os números, temos 4 barras, é muito simples. Aqui são os nomes das freguesias e tem ali os números. E neste caso mais complexo, pronto, temos mais informação e temos que dividir nos três grupos, curtas, médias e longas. Bom, então, continuando, agora mais concretamente, criar a base de dados. Como é que vai se chamar a nossa função? A nossa função chama-se CRIA-BD. Vai entrar o nome do ficheiro de dados, que é os nossos ficheiros de input, e vai entrar o nome da base de dados, que é a nossa base de dados que vamos criar. Portanto, leitura do ficheiro local e criação da base de dados. A segunda vamos chamar consulta BD. Portanto, agora que já temos uma base de dados, vamos consultar a base de dados. E a consulta de base de dados e vamos criar um dicionário, que vai ser o resultado desta consulta BD, vai ser um dicionário. E por fim, vai ser o histograma com base nesse dicionário. Vamos chamar-lhe histograma, à falta de um nome melhor, e o argumento vai ser o tal dicionário que foi o resultado desta função anterior. Bom, então vamos começar pela primeira. Criar a tal BD. Temos o nome do ficheiro de dados, temos o nome da base de dados. Vamos abrir o ficheiro de dados, vamos criar a base de dados,
Vamos criar a tabela obras com campos. Portanto, isto é esta sequência de instruções. Primeiro abre-se o fecheiro, depois cria-se a base de dados, depois cria-se a tabela, porque para preencher precisamos ter lá a tabela, e depois vamos preencher. Para cada linha do fecheiro de dados, vamos criar os valores dos campos e inserir um registro na tabela. Okay? Isto pode não ser, pode ter alguma complexidade para fazer. E depois vamos fechar a base de dados e fechar o fecheiro de dados. Já não há mais dados para lá. Portanto, tudo o que nós abrimos, vamos fechar também. Então, como é que se cria a base de dados? Vamos começar por a base de dados com o SQL Connect. Portanto, o nome da base de dados passou por aqui, era um dos parâmetros. E vamos fazer o tal SQL Connect para criar. Aqui, neste momento, a base de dados está completamente vazia, não tem absolutamente nada. Depois, vamos criar uma tabela com as obras. E uma tabela que se chama obras. E esta tabela que se chama obras tem que ter os campos que nós precisamos. E tem um campo que se chama o processo, que é um texto. Depois tem um campo que é o promotor, que também é um texto. Depois tem o tal nome da freguesia, que também é um texto. E depois tem a duração, que é um determinado inteiro. E dizemos que o processo há de identificar univocamente cada um dos registros desta tabela. Ou seja, não há dois processos com o mesmo número, basicamente. Isto é apenas o SQL. Isto é o comando SQL que nós queremos executar na base de dados. Quando fizermos execute deste comando, a partir de agora temos uma tabela lá que se chama obras, com estas características. A seguir, vamos abrir o fecheiro de dados para leitura. Este R é aqui para leitura. O nome do fecheiro de dados veio por argumento, era o primeiro argumento da nossa função. A partir de agora o fecheiro de dados está aqui em fiche. Vamos ignorar a primeira linha. Lembrem-se que quando nós temos linhas, a primeira é um cabeçalho e nós não queremos ler o cabeçalho, então temos que saltar, porque todos os fecheiros são lidos sequencialmente e temos que saltar. Temos que passar por cima disso. Então lemos, mas não fazemos nada com o resultado deste readline. Mas para as outras temos que fazer. Então temos que fazer aqui um for. Um for, todas as linhas que forem lidas. Portanto, este fiche readlines vai ler todas de uma vez. Vai pôr num vetor de linhas. E este for vai percorrer cada uma delas. Depois, no fim, há de ter que fazer fechar o fecheiro e fechar a base de dados. Mas vamos ver o que é que tem o for. O que é que tem o for para cada uma das linhas, o que é que vai fazer. Portanto, lembrem-se que nas instruções diziam que o fecheiro tinha todos os conteúdos separados por vírgulas. E por isso temos que, em cada linha, temos que separar, fazer aqui um split por vírgulas. O que é que esta linha que está aqui tem? É um vetor em que tem as coisas que estavam entre cada vírgula, entre cada par de vírgulas. Portanto, ou seja, tem os vários campos. E os campos são, este seria o 0, este seria o 1, este seria o 2, este seria o 3, este seria o 4, este seria o 5 e este seria o 6. Por isso, onde é que está o processo? O processo está 0, 1, 2, 3, 4. Está aqui, o processo está no quarto. Portanto, vamos buscar a linha 4, o processo. Okay? E vamos pôr o processo, como com aspas. Tem aspas a abrir, tem aspas a fechar. Portanto, vamos pôr o nome do processo. Lembre-se que isto é uma string. Okay? E nós, quando queremos pôr o texto, o que é que vamos fazer? Vamos inserir into obras, ou obras é o nome da tabela que criámos, os valores. E quando é texto, queremos que apareçam lá as aspas no SQL. Quando é um número, não queremos. Okay? Queremos que apareça lá o número sozinho. Então, sempre que é texto, vamos pôr aqui aspas. O promotor, também queremos o promotor. Está aqui o promotor. O promotor também é um texto. O promotor está aqui, na primeira coluna. Então, é a linha 0. E a freguesia? A freguesia está nesta linha 1. Linha 1. Okay? Linha no segundo elemento, portanto, que é o Queens 1. Todos estes são texto. Portanto, todos estes vão ter as tais aspas. E lembrem-se que temos que pôr por ordem. Aqui, nós quando criámos, dissemos primeiro é o processo, depois é o promotor, depois é a freguesia, depois é a duração. Então é isso mesmo que temos que fazer. Processo, promotor, freguesia.
e depois há de vir a duração. Aqui a duração é um bocadinho mais complicada, porque a duração não está em lado nenhum. A duração tem que ser calculada. Tem que ser calculada pela diferença entre o fim e o início, para saber quanto é que dura. E isso será um número. Portanto, vamos fazer o seguinte, vamos dar o texto que tem o fim e o texto que tem o início como argumentos desta função. E é esta função que vai calcular esse tal número. Portanto, vamos assumir que ela está a calcular corretamente esse tal número, que diz quantos dias é que são. Portanto, aqui vai sair um número que ao princípio, e para esta linha será 5, depois será 1, depois será 16. Portanto, aqui vai dar um número correto. Já vamos ver como é que se implementa isto de maneira a que fique um número correto. Mas pronto, aqui esta duração será um inteiro. Mas, no nosso SQL, nós queremos que ele apareça lá como inteiro. E já não queremos entre aspas. Atenção que não queremos estas aspas ali, porque é um número. Portanto, queremos que ele apareça só sem nada. Então, para o pormos junto ao resto do tal SQL, lembre-se que isto é tudo concatenação de strings. Este mais vai pondo a string à frente uma da outra. Temos de transformar o número numa string e temos que pôr aqui mais essa string. Mas não aparece com aspas. Estes é que aparecem com aspas porque nós pusemos ali explicitamente as aspas. E por fim vamos fazer o execute. E com o execute acrescenta-se a linha correspondente na base de dados. Portanto, isto é na BD. A BD passa a ter estes dados. Agora vamos ver como é que se calcula esta tal duração. Esta tal duração nós temos as datas e temos a data do início e a data do fim. O que é que nós vamos fazer? Vamos descobrir qual é que é o dia do início, vamos descobrir qual é que é o mês do início, o dia do fim e o mês do fim. E depois vamos fazer as contas. Okay? Como é que nós vamos fazer as contas? Primeiro, como é que vamos buscar o dia do início? Lembrem-se que o dia são os dois primeiros caracteres. É o caractere de índice 0 e o caractere de índice 1. Então vamos lá buscá-lo. Do 0 ao 2, mas o 2 nunca inclui. Então é do 0 ao 1. E vamos transformar no inteiro. Portanto, aqui vai ter, neste caso, seria o número 4. E o mês? O mês é o caractere 0, 1, 2, 3. É do 3 ao 4. Portanto, vamos buscar o mês. Tanto para o início como para o fim. Pronto, agora já temos os inteiros para o dia e mês. E agora? Agora há um problema. O problema é dos... Se mudamos de mês, como é que é? Não podemos fazer umas contas simplesmente ignorando que mudou de mês ou que não mudou de mês. Então temos que fazer as contas como deve ser. Então temos que ver o dia do início, qual é que é o primeiro dia. Portanto, vamos agora, este número vai ser o número ao longo do ano. Portanto, imaginem que era em janeiro, que o dia era o 5 de janeiro. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ver qual é que é o primeiro dia do mês de janeiro. Portanto, se o mês era janeiro, o primeiro dia é o dia 1. O primeiro dia do mês é o dia 1. Então, o dia 5 será 1 mais 5 menos 1, ou seja, será 5. Mas se fosse fevereiro, se fosse em fevereiro, o primeiro dia seria o 32 do ano, certo? Portanto, o dia 5 seria 32 mais 5 menos 1. Okay? Portanto, seria 32 mais 5, 37, menos 1, 36. Seria o 36º dia do ano. E se fosse março? Bem, tínhamos que somar 60. Portanto, nós sabemos qual é que é o dia no ano primeiro de cada mês e depois somamos o dia correspondente e descontamos 1. Okay? Bom, isto para quê? Para ter um dia ao longo de um ano. Estamos a assumir que ele não muda de ano. Se ele mudar de ano, isto já não funciona. Então temos que ter um número do dia ao longo do ano. E depois, para chegar ao fim, para saber quantos dias é que passaram, é só o dia do ano final menos o dia do início. Isto tem que ser posto à mão aqui para saber qual é que é o primeiro dia de cada um. Temos que ver se o mês for 1, então dá 1. Se o mês for 2, então dá 32. E temos que fazer esta tabela toda até lá ao fim. O dezembro começa no dia 335. Portanto, isto são a maneira de calcular a partir de dias e meses, se assumirmos o mesmo ano, quantos dias é que passaram desde uma data de início até uma data de fim. Bom, isto era para quê? Isto era para ir buscar esta calculaduração e depois fazermos a tal inserir com um número, e agora já está aqui o número que é de tal duração. Bom, agora temos a base de dados.
Portanto, teoricamente, se corrermos, se executarmos aquilo, temos exatamente uma base de dados com os dados todos referidos às várias obras naquelas freguesias. Bom, agora temos que consultar. Portanto, temos que ter ali uma função que se chama consulta de base de dados, tem entre o nome de base de dados, o que é que faz? Primeiro abre a base de dados, depois há de fechar no fim, vai ler as freguesias existentes, vai criar um dicionário que ao princípio está vazio com as obras por freguesia e depois para cada linha do ficheiro de dados verificar a que freguesia pertence à obra e incrementar o correspondente valor no dicionário. Okay? Portanto, é um dicionário que tem aqueles nomes das freguesias, estamos a criar os dicionários. Neste caso eram 4, ele ia ver quais é que eram e à medida que ia encontrando ia acrescentando mais um para aquela respectiva freguesia. Aqui nesta versão, é a versão simples, em que não estamos preocupados se a obra vai durar muito ou durar pouco, o que interessa é o número de obras. Bom, então, como é que isto se implementa? Vamos então abrir a base de dados, portanto temos que fazer, tem o nome da base de dados, aqui faz o SQL Connect. Reparem que aqui ele não está a criar a base de dados, apesar da instrução ser idêntica, não é? O SQL Connect é para fazer a ligação com a base de dados. Se ela não existir, ele cria. Se ela existir, ele vai lá buscar depois os dados a essa base de dados. Depois temos um comando que vai buscar as freguesias que lá está. Isto é só para saber quais são as freguesias que lá estão. Atenção que aqui é um comando, nós já vamos ver isto depois com mais pormenor, que é o select. Se fizermos select distinct, vai só, não repete, não tem repetições. Se não fizéssemos isto, então ele ia repetir várias vezes a mesma freguesia. Portanto, aqui não há repetições nos resultados. Portanto, apenas aparece as freguesias sem repetições. Aqui é para ir executar o comando e estou já a dizer para ir buscar todos os registros, todos os resultados. Portanto, aqui há de ser uma lista, este res, uma lista com todos os nomes das freguesias. E agora estamos a criar uma lista em que vai buscar, portanto esta lista era dos tais tuplos, agora vamos ir buscar os resultados a este res e vamos buscar todas as freguesias. Portanto aqui tem mesmo já a lista Python de todas as freguesias. Depois vamos criar o tal dados. Este tal dados está vazio e para cada freguesia que esteja nestas freguesias, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o select, vai buscar todas as obras. Portanto vai selecionar tudo das obras, onde a freguesia é igual a esta freguesia, ao nome que aqui está. Com o cuidado de pôr entre aspas. Tem que ser entre aspas, porque isto é um texto. Não esquecer que isto é um texto. Portanto, tem que ser aspas a abrir, depois vem a tal string da freguesia, aspas a fechar e fecha-se os pontos e vírgula. E agora, o resultado, o que nos vai interessar, ele vai executar, vai buscar todos os dados, vai fazer uma lista com os resultados, mas o que nos interessa é apenas quantos são. Não nos interessa os registros propriamente, interessa saber quantos são. E para saber quantos são é só perguntar qual é o tamanho desta tal lista. E cá está, o que ele vai fazer vai fazer o update da freguesia. Estes dados da freguesia passam a estar N. Okay? Portanto, o que é que ele vai fazer então? Ele vai a cada uma das freguesias, vai procurar todos os registros daquela freguesia, vai contar quantos é que eles são e vai pôr esse N ali no dicionário. Por fim, fecha a tal base de dados que abriu na entrada e retorna os dados. Estes dados é o tal dicionário. Dicionário que já tem agora freguesia e número de registros, freguesia e número de registros para cada uma das freguesias aqui de fora. Bom, uma nota importante é aqui o comando SQL, onde se pretendem ler as obras por freguesia, deve ter a forma indicada no exemplo abaixo. Reparem aqui num pequeno pormenor, que é select, asterisco, from obras, where freguesia igual, e agora tem que estar entre aspas. O tal Alcabidez, este era um dos nomes da freguesia, mas podia ser outro. Portanto, este Alcabidez estava numa variável.
A questão é que nós temos que fazer isto desta forma que está aqui em baixo. Select asterisco from obras, where freguesia igual. Estas aspas têm que estar aqui. E depois o alcabidez vem na variável chamada freguesia. E depois temos que acabar com as aspas e o ponto e vírgula. E é o que estamos a fazer aqui com as aspas e o ponto e vírgula. Portanto, como isto é para ser usado para os vários nomes das freguesias, nós não podemos só escrever aqui alcabidez, porque não sabemos. Portanto, está numa variável. Mas temos de ter o cuidado de pôr sempre as aspas. E para isso, temos que fazer esta string com as tais plicas cá fora e as aspas lá dentro. Porque se experimentarem no Python, se puserem aplica aqui, ele fica verde até aqui e a partir daqui já deixa de estar verde e portanto ele depois baralha-se. Okay? Portanto é preciso sempre usar este pequeno truque que é quando fazemos uma string vamos fazer com plicas cá fora e sempre que temos as aspas será lá dentro. Bom, falta o histograma. Já temos os dados num dicionário com dados. E agora é usar esse dicionário com dados, ler as freguesias existentes no dicionário, que é para o eixo do X, criar um vetor com as obras por freguesia, que é o eixo dos Y, imprimir um histograma com esse vetor. E depois completar o histograma com o título, legenda, etc. e guardar, eventualmente, uma figura. E é o que está aqui. Okay? Portanto, aqui vamos ver os dados. Os dados têm as freguesias e o número à frente. Se quisermos saber quais é que são as freguesias, vamos buscar as keys dos dados são as freguesias, e agora se queremos saber quais é que são os números, temos que os ir buscar. Então, vamos ter aqui, para cada uma destas freguesias, vamos ir buscar os dados, vamos ver os dados da freguesia, e às freguesias vamos acrescentar aqui o texto. Nós queremos o texto das freguesias, na realidade. Vamos fazer o plot das freguesias e o número de obras. Portanto, aqui estamos a criar, lembrem-se que aqui é o eixo do X, que é as tais freguesias, que é um texto. Vamos só usar os 15 primeiros caracteres, porque senão alguns são enormes. E vamos buscar quais é que são o número de obras à frente. Portanto, isto são dois vetores. Estes dois vetores têm exatamente o mesmo tamanho. Portanto, vai haver um elemento por cada freguesia que tem o nome da freguesia e tem o tal número que nós queremos para a barra correspondente. E depois é só fazer o título, obras realizadas na freguesia, etc. Está a duração, mas não é a duração, é o número de obras. Finalmente, a função que junta as três coisas, que é a função principal, que vamos chamar obras, entra o nome do ficheiro que tem os dados e entra o nome da base de dados, onde vão ficar a base de dados. Portanto, cria a base de dados e depois consulta a base de dados que tem este nome e vai pôr aqui o tal dicionário e com o dicionário vai criar o tal histograma. Okay? Portanto, este é o programa final. Esta função podem ser testadas. Nós vamos disponibilizar estas funções e este código vai estar no clipe disponível para experimentarem. Já agora, o problema alternativo. Lembrem-se que o problema alternativo tinha a ver com a duração e tínhamos definido três tipos de durações. Umas que eram as curtas, outras que eram as médias e outras que eram as longas. Okay? Portanto, e é apenas modificar algumas coisas. Portanto, aquela consulta à base de dados, agora vamos chamar consulta à base de dados 2. Vamos na mesma ler os dados, claro, da base de dados. Vamos selecionar quais é que são as tais freguesias. Pronto, aqui temos a mesma coisa. Agora vamos ter umas chaves diferentes. Vamos ter umas chaves que são as curtas, que quer dizer que a duração é menor do que 2, menor ou igual. As médias, a duração está entre 2 e 10. E as longas, quer dizer que a duração estará maior do que 10. Okay? Isto são os vários tamanhos. Portanto, temos os tamanhos possíveis. Depois, vamos criar o tal ficheiro dos dados, que agora vai ter que ter as coisas divididas por curtas, médias e longas. Então, vamos fazer a mesma ideia. Vamos continuar a percorrer todas as freguesias e vamos fazer a tal consulta à base de dados
para cada uma das freguesias, só que com o cuidado de agora ir por cada tamanho e ver quantos é que são. Então agora lembrem-se que isto é um dicionário lá dentro, e este dicionário lá dentro vamos chamar Y, não interessa, um nome qualquer, e agora vamos chamar para cada um dos tamanhos, portanto lembrem-se que tamanhos são curtas, médias ou longas, são as chaves, são as keys destas chaves, deste dicionário que está aqui. Então, para cada um dos tamanhos, vamos selecionar das obras, vamos selecionar tudo, em que a freguesia é a freguesia e o que vem a seguir. E o que é que vem a seguir? Chaves, tamanho. O que é que isto quer dizer? Chaves é isto. Tamanho, se for curtas, o que vem a seguir é a duração menor do que 2. Se for médias, o que vem a seguir é a duração maior que 2 e a duração menor do que 10. E se for longas, é a duração maior do que 10. Ou seja, estamos automaticamente a acrescentar aqui, dentro deste where, estamos a acrescentar mais uma condição. Estamos só a contar, no caso do tamanho de ser curtas, estamos só a contar aqueles que obedecem também a este critério de duração ser menor ou igual a 2. No caso de ser médias, estamos só a contar aquelas que obedecem ao critério de ser maior que 2 e menor do que 10. Okay? Portanto, isto é apenas automaticamente fazer um query em que tem, além do nome da freguesia, tem também a duração. E estamos a fazer um query diferente para cada um dos tamanhos. E aqui vamos buscar o número, mais uma vez só nos interessa quantas é que são, não nos interessa quais são. E vamos fazer o update para aquele tamanho, vamos pôr esse número. E depois, no fim de tudo, para aquela freguesia, vamos pôr os dados com os vários tamanhos. Okay? E assim obtemos o que queremos. Agora, quanto ao histograma, também temos de fazer um histograma diferente. Não é? Agora temos um boneco que temos as tais 3 barras, 3 conjuntos de barras, e para cada conjunto de barra depois temos as várias freguesias. Vamos assumir que são as 4 freguesias. Okay? Portanto, temos aqui as cores, vamos por cores diferentes, uma é azul, outra é vermelho, outra é verde, outra é cian, e vamos ver as várias freguesias, e depois no fim vamos pôr os títulos e essas coisas todas. Como é que vamos fazer o for? Vamos para os tamanhos, para cada dados das freguesias, vamos ver as classes, quantos é que são, e vamos fazer o append dos dados da freguesia por tamanho. Aqui é apenas as posições e vamos fazer depois um plot das barras nas várias posições, e vamos dizer qual é que é o tamanho. Enfim, vamos fazer as barrinhas de acordo com os tamanhos. Vamos dividir isto por 4, o tamanho, e vamos fazer as várias barras correspondentes às curtas, depois às médias, depois às longas. Okay? E chamar este programa é igual ao outro no que diz respeito ao criar a base de dados, porque a base de dados é exatamente a mesma, só que agora para os dados temos que fazer a consulta da base de dados 2 e o histograma 2. E pronto, relativamente ao SQL, vocês têm muitos tutoriais acerca do SQL, e nós estamos a dar uma versão de SQL relativamente simples, mas podem ver coisas mais complicadas e tentar ir mais além no SQL. Na próxima aula ainda vamos dar algumas instruções um pouco mais complicadas de SQL e que são usadas nas bases de dados, que envolvem já mais do que uma tabela. Aqui é a parte mais simples, que é a parte de uma tabela. Já agora, antes de irmos embora, vai ser disponibilizado exatamente este código das obras, em que nós temos a tal base de dados em Python. Está lá tudo escrito, é só executar para ver como é que funciona e depois como é que se faz os tais histogramas e o programa geral das obras. Temos as duas versões também para a parte em que queremos saber quantas é que são as que são de curta duração, de média duração e de longa duração. Portanto, isso vai estar tudo disponível.
E por hoje é tudo. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e até à próxima.